Graças a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 18, versículos de 3 a 5. Para você que nos visita aqui hoje à noite, seja muito bem-vindo. Que privilégio receber você e sua família. É uma honra para nós. Se você quiser fazer contato conosco, você pode, ali ao final, procurar o balcão de informações, deixar o seu nome, deixar o seu telefone. Nós vamos ligar, nós vamos visitar você, vamos cuidar da sua vida e que Deus possa falar ao seu coração. 1 Samuel, capítulo 18, versículos de 3 a 5. Os irmãos que acharam, digam amém. Diz assim a palavra: Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e ele era benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Vamos orar? Jesus, fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente. Espírito Santo de Deus, faça presente aqui nesse lugar, nessa noite, porque foi o Senhor Jesus mesmo que disse que Ele nos faria lembrar todas as coisas que o Senhor nos tem ensinado. Então discerne esta palavra em nossos corações e glorifica o nome de Jesus. Esta é a minha oração em nome do Senhor. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, partilhar a ceia, nos achegarmos à mesa do Senhor, a qual vamos partilhar dentro de alguns instantes, é um dos mistérios mais extraordinários na vida do cristianismo. Isso porque a ceia do Senhor, ela está debaixo de um princípio muito poderoso, que está descrito ao longo de toda a palavra, que é o princípio da aliança. Volta e meia você vai passar pelas páginas da sua Bíblia e você vai ver uma aliança sendo feita, uma aliança de Deus com os homens, de reis com servos, de servos com servos, de reis com reis. Então a aliança vai acontecendo na Bíblia, mas a mais forte, a mais poderosa de todas elas, sem sombra de dúvida, é a aliança de sangue. Alianças de sangue eram feitas na Bíblia, e é libertador quando a gente consegue entender o quão magnífico e quão poderoso é uma aliança de sangue, quando nós conseguimos compreender o nível de comprometimento de Deus com a humanidade, o quanto Deus está comprometido comigo e com você, o quanto Deus se importa comigo e com você. E aqui eu já quero dizer hoje à noite, talvez você chegou aqui hoje à noite dizendo: ninguém se importa comigo, pois eu te digo, o Criador dos céus e da terra se importa com você. Eu não sei o seu nome, mas Ele sabe. Eu não sei a sua causa, mas Ele sabe. Eu não sei do que você precisa, mas Ele sabe, e não só pode, Ele é a resposta. Este Deus que é tão maravilhosamente amoroso, o quão profundamente Ele me ama, e o quanto Ele quer me fazer bem, e o quanto Ele está comprometido comigo e com a minha história. Eu particularmente, o Christian falando agora, eu sou alguém que tem um perfil mais de cobrança. Como que eu vou traduzir isso? No meu relacionamento com Deus, eu sempre tendo a achar que eu não estou fazendo o suficiente, que eu não estou orando o suficiente, eu não estou lendo a Bíblia o suficiente, que eu erro demais para Deus querer alguma coisa comigo. De quem sou eu para servir a Deus, ou quem sou eu para que Ele me chamasse, para fazer alguma coisa em seu nome. Então, eu sempre acho que eu nunca consigo atender à expectativa de Deus, e isso desde o início da minha caminhada cristã foi assim. E eu me lembro que numa dessas épocas em que eu estava numa dessas crises, eu li um livro antigo chamado Aliança de Sangue, do E.W. Kenyon. Isso mesmo, E.W. Kenyon. Na minha época de seminário ainda, eu li esse livro. E esse é um livro extraordinário, porque ali, através da leitura daquele livreto, eu consegui compreender, e foi libertador para o meu espírito, o que de fato significa estar debaixo de uma aliança de sangue. E é nesse livro que ele trabalha um conceito muito, muito extraordinário, e ele vai trabalhar o conceito do que era uma herança, do que era uma aliança, para o povo hebraico, o que significava a aliança. Então, quando você lê na sua Bíblia, por exemplo, aliança, sabia que no original, no hebraico, a palavra é berit, e berit significa literalmente cortar. Então, quando você lê na Bíblia assim, e ambos fizeram uma aliança, o que está escrito lá no original é: e ambos cortaram uma aliança. Esse é o significado da palavra aliança, cortar. Por que cortar? Porque quando se cortava uma aliança, algo estava sendo derramado. Só havia aliança se houvesse derramamento. É por isso que o sangue é um dos assuntos principais da Bíblia.
De Gênesis a Apocalipse, você verá um fio escarlate que conduz a história da salvação. De Gênesis a Apocalipse, você verá um fio vermelho, rubro, que conduz a história da salvação e da redenção da humanidade. O sangue no Antigo e no Novo Testamento são literalmente a Antiga e a Nova Aliança. Quando você abre a sua Bíblia e está lá, Antigo Testamento, essa palavra traduzida por testamento vem de aliança. Então é Antiga Aliança, Nova Aliança. A Antiga Aliança, ela era firmada pelo sangue dos animais, pelo derramamento do sangue dos animais. E a Nova Aliança agora, então, ela é firmada pelo derramamento do sangue de Cristo Jesus. Então eu penso que é por isso que Satanás luta tanto para tirar o clamor do sangue das nossas orações. É por isso que o reino das trevas se impõe tanto a fim de tirar o canto do sangue das nossas canções. É por isso que o inferno se empenha com tudo para tirar a pregação do sangue das nossas pregações. Por quê? Porque é o sangue de Cristo Jesus que nos lava e nos redime de todo o nosso pecado. É o sangue de Jesus que transforma a nossa vida, e é o sangue de Jesus que é a marca que está sobre a minha e a sua vida, que diz que o reino das trevas não pode mais invadir a nossa casa, não pode mais invadir a história, porque nós já estamos, assim como os umbrais das portas foram marcados com o sangue de um cordeiro, o meu coração, o seu coração e a nossa alma foram marcados com o sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que seria de nós se não fosse o sangue que cobriu o nosso pecado? O que seria de nós se não fosse o sangue que cobriu o nosso passado? Então, eu me lembro que, quando eu era mais mocinho, pequenininho, eu me lembro de assistir na televisão filme de faroeste. Quem é dessa época? Que assistia filme de faroeste na televisão? Então, isso eu estou falando de uma época remota, em que só tinha 3 ou 4 canais na TV. Você que é dessa geração do Netflix, você não sabe o que nós sofremos, não é isso? Você não sabe o que é o Telefunken. Você não sabe disso, né? Então a gente só tinha 3 ou 4 canais, não tinha essa de escolher a sua programação. Você assistia o que passava. E eu não lembro se era na Bandeirantes ou na Record, tinha uma sessão Bang Bang, porque faroeste no Brasil chamava como? Bang Bang. Vamos assistir um filme de Bang Bang. Filme de depois que a gente foi aprender essas linguagens de filme de faroeste e tal. Passava muito filme com o Charles Bronson. Isso, muitos homens usavam aquele bigodão, né? Os meninos que não sabem do que eu estou falando, dá um Google, você vai entender. Então a gente via ali o filme de Bang Bang, ele era basicamente o que é a comédia romântica, é sempre o mesmo enredo, né? Comédia romântica, o menino está solteiro, a menina está solteira, eles se encontram, se apaixonam, se separam por algum motivo besta, no final eles ficam juntos, e as meninas ficam assim, isso é comédia romântica. E o cara assim do lado, né? Certo? Tudo bem. Mas o que vale, como disse o pastor Eduardo, é a intenção do coração. Então, a gente assistiu o filme de faroeste, ele tinha mais ou menos o mesmo roteiro. Eram os cowboys brigando contra os índios. Era isso, os cowboys e os índios se desentendendo naquela conquista do velho oeste americano. Então, sempre tinha ali um desentendimento. Mas eu me lembro que uma vez eu assisti um filme de faroeste, em que a coisa ficou tão ruim e tão preta onde eles estavam. Então, já vão me acusar de racismo. Eita nós. Ficou tão difícil lá onde eles estavam, que os cowboys e os índios eles tiveram que se unir. Eles tiveram que fazer um pacto entre eles, porque eles tinham outro inimigo em comum. E eu me lembro da cena, a cena era o chefe, então, daquela tribo de índios, ele falava, nós vamos ter que fazer um pacto de sangue. E o chefe chegava ali, então, e cortava o seu pulso e começava a sangrar, e ele dizia para o cowboy, agora é a sua vez. E ele ali, meio relutante, cortava, então, o seu pulso, e aqueles que eram inimigos até aquele momento, então, davam as suas mãos, e o sangue se misturava. E a partir daquele momento, eles eram então chamados de irmãos de sangue. Eles iriam lutar a mesma batalha. Nesse livro que eu contei para você, que eu falei para você, o Aliança de Sangue, do Kenyon, ele conta uma história extraordinária do David Livingstone. David Livingstone é um dos maiores missionários da história cristã. Missionário britânico que foi para a África, o primeiro europeu a evangelizar a África, e ele vai percorrer ali todo o interior da África. A história do David Livingstone é extraordinária. Mas o fato é que depois de um tempo, David Livingstone para de mandar notícias. E o Império Britânico diz, a gente precisa mandar alguém atrás dele para ver se ele morreu, e se ele morreu, trazê-lo de volta. E eles fazem uma expedição, mandam um homem atrás de David Livingstone, liderando uma caravana chamado Henry Stanley. E quando o Henry Stanley está ali, ele começa a entrar na África. Depois de um tempo que ele está ali, ele esbarra numa tribo. E aquela tribo diz, aqui vocês não podem passar.
Vocês não têm autorização para passar, para ir daqui. E eles ficam naquela celeuma de como eles poderiam resolver aquele impasse. E o fato é que o guia que estava com o Stanley diz assim: eu acho que você vai ter que fazer uma aliança de sangue com esse rei. E ele, sem entender direito o que acontecia, o rei então diz: sim, nós podemos fazer uma aliança de sangue. E o que acontece é a mesma coisa que aconteceu naquele filme de faroeste. Essa história está relatada no livro. Aquele rei daquela tribo faz então um corte no seu pulso, e ele pede para que o Stanley também faça um corte, e eles então começam a sangrar pelo pulso, dão as mãos, o sangue se mistura, e a partir daquele momento eles são então irmãos de sangue. Só que eles precisavam também trocar presentes, porque quando você fazia uma aliança com alguém, havia uma troca de presentes, e o rei queria o melhor. Ele pede para Stanley, então, uma cabra que estava com ele. Ele tinha levado uma cabra na expedição, porque ele tinha um problema de úlcera gástrica, e ele tinha que tomar o leite daquela cabra. Aquilo era muito custoso para ele, tinha muito valor para ele. Ele, então, entrega aquilo para o rei daquela tribo. E o rei daquela tribo, então, vai entregar para Stanley a sua lança, o seu símbolo de poder. A partir daquele momento, então, quando eles saem dali com aquela aliança firmada, eles têm autorização para ir para dentro da África, para procurar o David Livingstone. E a história conta que, às vezes, eles chegavam em algumas outras tribos que elas também se opunham a eles. E elas queriam dizer: daqui vocês não podem passar, daqui vocês não são bem-vindos. E era nesse momento que Stanley, então, levantava aquela lança que ele havia recebido daquele rei. E quando ele levantava aquela lança, eles viam naquela lança o símbolo real. E eles não só viam a lança, o símbolo real, mas eles também viam que o seu pulso estava marcado, e eles diziam: este homem tem uma aliança de sangue com o rei, abram caminho para ele. E era assim então que os soldados, ou os daquelas tribos, deixavam as suas armas, abriam o caminho, davam a orientação que eles precisavam, e foi dessa forma que ele conseguiu encontrar no interior da África o lugar onde David Livingstone havia morrido. Quando ele chegou lá, David Livingstone já havia morrido há um pouco de tempo, haviam aberto o seu peito e haviam tirado o seu coração. E ele disse: eu vim resgatar David Livingstone. Eles disseram: o corpo você pode levar, mas o coração foi enterrado aqui na África. E eles enterraram o coração de David Livingstone na África, porque diziam: o coração dele sempre pulsou pela África, pelas almas da África. E ele então leva o corpo de David Livingstone e está sepultado na abadia de Westminster até o dia de hoje. Mas que história tremenda, que figura extraordinária, que representa para nós e que pode talvez elucidar um pouco para nós o que seja uma aliança de sangue. Gênesis capítulo número 15, o texto que o pastor Fábio pregou aqui na semana passada, Deus diz para Abraão: eu vou fazer uma aliança com você, Abraão. E ele diz: para fazermos essa aliança, você vai pegar 5 animais e você vai cortá-los. Corte esses 5 animais ao meio, coloque um de frente para o outro. E a Bíblia diz que quando Abraão faz isso, Deus passou no meio daqueles animais. Deus cortou aquela aliança com uma labareda de fogo. O que Deus estava dizendo para Abraão? Deus estava dizendo: Abraão, a garantia de que essa aliança que eu estou fazendo vai se cumprir é a minha própria vida. Eu sou a sua garantia. É por isso que Deus já entrega os presentes da aliança antes de fazê-lo, porque ele começa a dizer: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, eu vou lutar a tua batalha. Leia o texto. Deus chega entregando presentes para Abraão, corta a aliança e diz: pela minha vida, por quem eu sou, essa aliança vai se cumprir, e a partir de agora, você e a sua descendência vai ter um sinal, um corte de que nós temos uma aliança. E aí a gente conhece o que nós chamamos de circuncisão. Vocês vão circuncidar os meninos ao 8º dia, vocês vão cortar o prepúcio, porque todos saberão, todos se lembrarão de que é uma marca, há uma aliança, um corte, uma aliança de sangue entre mim e o seu povo. Só que, lembra que eu falei para você que a aliança envolvia uma troca de presentes? Deus presenteia Abraão com o seu cuidado, com as suas promessas, mas passado um tempo, Deus chega a Abraão e diz: Abraão, agora eu quero o seu filho. O filho que você não podia ter. Suba no topo do Moriá e sacrifica o seu filho para mim. Eu fico imaginando Abraão dizendo: mas Deus, esta é a coisa mais valiosa do mundo para mim. Essa é a coisa que mais me importa. Esse menino, ele é fruto de um milagre. Minha esposa não podia ter filhos, mas Abraão obedeceu. E por que é que Abraão obedeceu, irmãos? Porque Abraão sabia o que significava uma aliança de sangue. Quando eu entro numa aliança de sangue com alguém, este alguém me dá o seu melhor, mas eu também dou o meu melhor a este alguém com quem eu fiz esta aliança. E ele sobe, quando ele está ali a ponto de sacrificar o seu filho, a palavra de Deus diz que uma voz falou: não faça isso.
E Deus proveu um cordeiro para que fosse feito o sacrifício, prefigurando o sacrifício que o cordeiro faria por mim e por você. E Deus faz ali, então, renova promessas extraordinárias sobre a vida de Abraão. E muitas dessas promessas continuam acontecendo até os dias de hoje na vida do povo de Israel. E tudo isso aconteceu porque aconteceu uma aliança de sangue. Nós estamos aqui hoje à noite, e quando eu olho para aquilo que nós estamos prestes a celebrar, que é a mesa do Senhor, eu me lembro que numa quinta-feira à noite, Jesus entra no cenáculo com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e eles vão ali celebrar a ceia. E nessa última ceia, o Senhor Jesus Cristo vai dizer em Lucas, capítulo 22, versículo número 20, ele diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, e ele disse: este é o meu cálice, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vós. Você começa a entender o que significa essas palavras de Jesus? Jesus está dizendo: nós vamos celebrar hoje à noite o início de uma nova aliança, e essa nova aliança, ela é feita agora no meu sangue. Na antiga aliança era derramado sangue de animais, era sobre a observância da lei, era de fora para dentro, era sobre os ritos da lei cerimonial, e todas essas coisas que você precisava fazer, para que você fosse de alguma forma aceito e justificado diante de Deus, e todas as vezes, uma vez por ano, você tinha que vir e cortar e fazer a expiação de um animal para que houvesse perdão dos seus pecados, mas isso não resolvia, porque no outro ano de novo, não havia uma expiação definitiva que te pudesse justificar, você ainda estava separado de mim, o véu ainda separava Deus dos homens, só o sumo sacerdote podia entrar, mas este dia, esta hora em que nós estamos assentados nessa mesa, eu digo a vocês, está começando uma nova aliança, e essa nova aliança não é mais no sangue de animais, não é mais no rito, essa nova aliança é no meu sangue que eu derramo por vocês. Uma nova aliança está sendo feita entre Deus e a humanidade. Na história que nós lemos, para começar a palavra de hoje à noite, de 1 Samuel capítulo número 18, o que está acontecendo é uma aliança. Jonatas e Davi estão fazendo uma aliança mútua, os dois estão ali contraindo uma aliança, um pacto de sangue, e quando eles vão fazer essa aliança, eu percebo de que existe aí uma figura, algo que nós podemos tirar para o nosso coração, que simboliza muito alguma coisa daquilo que Jesus fez por nós também na sua aliança conosco, porque é o filho de um rei fazendo uma aliança com alguém que não tem linhagem real, e ele está dizendo: nós vamos fazer uma aliança agora. E se você quiser acompanhar comigo o texto, lá de 1 Samuel 18, versículos 3 e 4, algumas coisas acontecem. A Bíblia diz: Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a sua armadura, algumas traduções trazem vestes, inclusive a espada, o arco e o cinto. E eu penso que nessa figura, nesse tipo daquilo que Cristo fez por nós, algumas coisas nós podemos aprender. Quando aquela aliança foi firmada entre aqueles dois, a palavra de Deus vai nos dizer que despojou-se Jonatas, da capa que vestia. A capa, meus irmãos, não era só um manto. A capa era uma peça comum para as pessoas daquela época, mas aquela capa específica que Jonatas usava, era a capa que o identificava como filho de um rei. Se você estivesse varrendo os olhos assim na multidão, você conseguiria identificar onde estava o filho do rei, porque ele usava uma capa diferenciada, aquilo diferenciava, aquilo tinha a ver com a sua identificação de realeza, de filho de um rei, de família real. Então a capa fala para nós hoje à noite sobre posição. Quando nós entramos numa aliança com Cristo Jesus, nós estamos sendo colocados numa nova posição. O que Jonatas estava fazendo? Ele estava dizendo: eu tenho um reino, o qual eu vou herdar, eu tenho poder e autoridade, mas eu estou passando este poder e essa autoridade para você, eu estou passando a capa do filho do rei para você, eu sou o herdeiro legítimo do trono de Israel, Davi, mas agora em diante eu quero que você goze dessa posição, eu quero que você receba essa autoridade, e isso só pode vir através de uma aliança de sangue. Irmãos,
É isso que Cristo Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Quando Jesus vai para a cruz, o que ele faz? Jesus troca de posição. Aquele que não tinha pecado, assume o lugar do pecador. Aquele que era santo, assume o lugar daquele que era injusto. Ele troca de lugar conosco, ele troca de posição, mas não só isso, ele troca a nossa condição, porque a partir de agora, eu e você não somos mais um qualquer um. Nós não somos mais mendigos que precisam chegar como quem suplica pelas migalhas que caem da mesa de alguém. Nós agora, aleluia, chegamos confiadamente diante do trono da graça, sabendo que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e eu e você agora somos filhos e filhas do Rei. Ele mudou a nossa posição. Você agora tem uma aliança e você tem uma nova posição. Como que o Novo Testamento traduz essa posição nossa nova em Cristo Jesus? Com essa exata expressão, todas as vezes que você lê no Novo Testamento, em Cristo, a Bíblia está falando da sua posição. Todas as vezes que você lê, 96 vezes, no Novo Testamento vai aparecer a expressão em Cristo. Então antes você estava encrencado, antes você estava enrascado, mas agora você está em Cristo. Eu estou em Cristo, e quando fala em Cristo, é a minha posição espiritual. Paulo vai nos dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas agora nós estamos em Cristo, isso é uma nova posição. É por isso que ele vai dizer, Efésios 2, de 4 a 6, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Eu fui mudado de posição por causa de Cristo, em Cristo. Romanos capítulo número 8, que talvez seja a grande pérola dos escritos de Paulo. Romanos capítulo número 8 é um texto que fala das maravilhas que eu e você desfrutamos em Deus, mas nós só as desfrutamos porque no versículo número 1 ele começa dizendo assim: agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí ele começa a dizer, Então, o que significa esse em Cristo? O que essa posição traz para nós? Segundo Paulo está nos dizendo, essa sua posição garante que ninguém será contra você. Ele diz, que diremos pois à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, ninguém é contra nós. Ele vai nos dizer, a sua nova posição te garante que ninguém pode te acusar. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém, irmãos? Ele vai dizer, essa sua nova posição te garante que ninguém pode te condenar. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esta nova posição, Paulo está dizendo, te garante que ninguém pode te separar do amor de Cristo Jesus. Diz ele, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Tira 30 segundos nessa noite, dê um glória a Deus e louve o nome do Senhor Jesus, porque Ele tem nos amado, Ele nos colocou numa nova posição. Louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Foi Emil Burner quem disse, nada pode prevalecer contra a salvação que nos foi concedida em Cristo. Nós recebemos uma salvação em Cristo, não tem mais nada a ver com os nossos méritos, é em Cristo Jesus. Agora, posição indica mudança. Posição na Bíblia, em Cristo, indica mudança. É por isso que ele vai dizer, ora, se você tem uma nova posição, você tem uma nova natureza, porque se alguém está
em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Posição indica mudança, indica uma mudança de conduta. Se alguém afirma estar em Cristo, deve andar como ele andou. Indica uma mudança de reino, porque nós estávamos no reino das trevas, mas em Cristo Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É por isso que quem anda com Cristo muda. Grava o que eu vou te dizer: se não há mudança, não há evangelho. Se não há mudança, não há Jesus. Se não há mudança, não há Cristo. É por isso que quando Jesus entra no coração do homem, ele entra no coração de uma mulher, é aquilo que o mundo diz: fizeram uma lavagem cerebral em você. Você foi lá naqueles crentes, agora para você tudo está diferente, tudo está estranho. Botaram você lá numa sala e ficaram, lavaram o seu cérebro, fizeram uma lavagem cerebral. E eu sempre costumo dizer: o que Jesus fez comigo não foi uma lavagem cerebral, Ele lavou foi meu coração. Meu coração era sujo, mas agora ele é mais alvo do que a neve pelo sangue de Cristo Jesus. Mas se eu estou em Cristo, e se eu tenho uma nova posição, eu tenho uma nova conduta, um novo jeito de ser, porque se alguém afirma estar em Cristo, precisa e deve andar como Cristo andou. Por isso, pare de seguir os mestres, os pregadores, os profetas, os teólogos, os biblicistas, que não te levam a uma mudança de vida. O Evangelho muda a vida. O Evangelho transforma o coração. Por quê? Porque o Evangelho nos mudou. Irmãos, nós habitávamos no reino das trevas. E para nós, o que nós fazíamos era trevas. E as trevas para nós eram comuns. E aquele era o melhor lugar para estar. Mas no dia em que Cristo Jesus entrou na nossa vida, nós não habitamos mais em trevas. Nós habitamos no reino da luz. Nós mudamos. Por isso, quem anda com Jesus está numa nova posição. Você pode se achar dizendo: eu sou o mais indigno, eu sou o último, eu não mereço nada, eu não sou ninguém. O Espírito de Deus nessa noite fala ao nosso coração: em Cristo você tem uma nova posição. Em Cristo você tem uma nova posição. Jonatas faz mais, diz a palavra no versículo 4: despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a sua armadura ou as suas vestes. O fato é que ali ele não somente vai dar a sua capa, mas ele vai dar também as suas vestes, aquilo que estava por baixo. A capa era um símbolo externo, qualquer um que olhasse de longe poderia ver: lá está Jonatas, lá está o filho do rei. Mas só quando você chegasse perto, quando você tirasse a capa, é que você veria as suas vestes, o que estava por baixo da capa. E a Bíblia, quando fala sobre isso, eu penso que ele está nos dizendo que uma aliança de sangue não só nos dá uma nova posição, mas ela também nos dá uma nova provisão. Deus está provendo para aquilo que as pessoas não conseguem ver. Através da cruz do Calvário, através do trono da graça, Deus vai prover aquilo que nós precisamos do nosso interior. E eu quero dizer para você que chegou aqui hoje: pela cruz e pelo sangue, a cura para as nossas enfermidades. Pela cruz e pelo sangue, a libertação para a nossa mente. Você que chegou aqui hoje atribulado, com a sua mente sendo levado de um lado para o outro, ideação suicida, pensamentos de morte, pensamentos de tristeza, eu te digo em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus pode soprar na sua mente hoje à noite e te sarar e te curar para a glória de Deus. Ele pode, porque a aliança de sangue provê para nós aquilo que precisamos por dentro. Há uma provisão interior sobre a minha vida e sua vida: a paz, a alegria, a cura, a saramento para as coisas que estão quebradas e arrebentadas na nossa vida. E tudo isso vem da cruz, vem da aliança de sangue. Jonatas faz mais. Diz a Bíblia: despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também da sua armadura, inclusive a sua espada. Como se não bastasse, Jonatas agora vai dar a Davi a sua espada. E que imagem poderosa é essa que está acontecendo? O que ele está dizendo para Davi? Ele está dizendo: Davi, de hoje em diante, eu te dou a minha espada. Isso significa que quem vier lutar contra você, vai lutar contra mim. Que as suas batalhas serão as minhas batalhas, que quem vem contra você, vem contra mim, e quando te atacarem, quando vierem com você, eu lutarei do seu lado. Nas suas batalhas eu estarei lá para te defender e para lutar ao seu lado. A aliança de sangue não me dá só uma posição, não me dá só uma provisão, ela também me dá poder. Vou repetir isso: ela me dá poder. Poder, irmãos, os crentes em Cristo Jesus receberam poder que vem do alto.
O que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e eu e você também recebemos uma espada. Lá em Efésios capítulo número 6, quando fala da armadura da vida cristã, a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo de número 17, tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que, irmãos? A espada do Espírito, que é o que, irmãos? A palavra de Deus. Nós recebemos uma espada poderosa. Um cristão armado com a palavra de Deus é um soldado poderoso no reino espiritual. Esta foi a arma que o Senhor nos deu. Ele está dizendo, use e impunha a espada. Para você que está aí sendo consumido por essa guerra de ideologia moderna, o mundo não será transformado por nenhuma ideologia humana. O mundo só pode ser mudado pela palavra de Deus. Nada muda o coração do homem, nenhuma ideia política, nenhuma ideia psicológica, nenhuma ideia sociológica. A única coisa que muda o coração de um homem e de uma mulher é a palavra de Deus. Quando eu estava pregando aqui na série Meu Gênero Vem de Deus, e eu fiz essa pergunta aqui de manhã, eu disse, irmãos, como nós vamos responder a tudo isso? A todas essas ideias, essas discussões no mundo acadêmico. A gente até permeou aqui por argumentos sociológicos, lógicos, filosóficos, tudo bem, não tem nada de errado nisso, mas eu fui categórico em dizer, nós respondemos ao mundo com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, porque só ela é a verdade que liberta o coração do homem. Talvez você está vivendo a sua vida armado de um monte de coisa, armado de ideias humanas, armado de conhecimento humano, de sofismo humano, mas eu quero te dizer, é tempo de você abaixar essas armas que não servem para nada no reino espiritual, e empunhar a única espada que o Senhor nos deu, que é a palavra de Deus. Comece a encher a sua casa da palavra de Deus, comece a ministrar no coração dos seus filhos a palavra de Deus, ore com o seu marido e com a sua esposa a palavra de Deus, e a sua vida vai mudar, porque a palavra é poderosa, ela é a nossa espada. Deus nos deu a sua palavra e tudo que está nela, eu creio. Deus me deu a sua palavra e tudo quanto está nela. Ele agora é aquele que nos deu posição pela aliança de sangue, uma nova posição em Cristo Jesus. Ele nos deu provisão, aquilo que precisamos aqui para viver. Ele nos deu poder. Eu tenho autoridade. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, diz a palavra do Senhor, em meu nome vocês expelirão demônios, em meu nome vocês falarão novas línguas, farão discípulos. Nós temos agora alguém que luta ao nosso lado, no dia da batalha, eu não estou só, Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos está ao nosso lado, Ele luta as nossas lutas. Diz a Bíblia, no Salmo 25, versículo de número 14, diz assim, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus revela os seus segredos para aqueles que caminham em aliança com Ele. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. E eu quero te dizer hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, que se no seu coração você se levantar na posição, se levantar na provisão e se levantar no poder da aliança de sangue que está sobre a sua vida, fortalezas espirituais cairão por terra em nome de Jesus. Paulo me disse isso em 2 Coríntios 10, versículo 4, porque as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quantos creem nisso? Digam amém. São poderosas e Deus nos deu. Estou encerrando. Davi se torna rei. E quando Davi se torna rei, ele se torna rei porque Saul morre, Jonatas morre, ambos morrem em batalha. E quando eles morrem, Davi é levado ao trono. Um dia ele está, depois de muito tempo, ele está sentado no trono. E sentado no trono, um dia ele faz uma pergunta. E quando eu leio esse texto dessa pergunta que Davi fez, eu fico pensando, o que levou Davi a fazer a pergunta que ele fez? Talvez um dia ele estava lá sentado no palácio, mexendo com alguma coisa, fazendo um despacho real, servindo alguma coisa. E eu quero só fazer um parênteses aqui, o texto que nós lemos não fala qual foi o tipo de corte de aliança que Davi e Jonatas fizeram. Não diz se eles cortaram animais, ou se eles cortaram os seus pulsos, como algumas pessoas faziam quando faziam aliança. Mas talvez, quem sabe, como a Bíblia se silencia por isso, talvez eles cortaram os seus pulsos. E quem sabe Davi estava ali mexendo em alguma coisa e ele viu aquela marca. Ele disse, eu tenho uma aliança de sangue com Jonatas.
E em 2 Samuel, capítulo número 9, ele vai fazer uma pergunta, ele diz assim: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Isso é uma palavra de aliança. Eu quero usar de bondade com alguém, por amor de Jonatas. Ainda tem alguém da casa de Saul, para que eu possa demonstrar amor, por amor de Jonatas, aquele com quem eu tenho uma aliança. Talvez as pessoas que ouviram essa pergunta, a primeira reação fosse: sei, então tá bom. Porque o costume daquela época, quando trocava a linhagem do trono, quando um rei que não era da linhagem vinha e assumia o trono, a primeira coisa que o rei fazia era mandar caçar todos os familiares que ainda restassem do rei, e mandava matar todo mundo, para que não houvesse a insurgência lá no futuro de um rei legítimo, da linhagem real. Então eles aniquilavam a família que tinha sido despojada do trono. Mas ele pergunta: tem alguém que eu possa usar de bondade? Então alguém diz: resta um da casa de Jonatas. E esse um se chama Mefibosete. Mefibosete é uma história, de certo ponto, até trágica, porque quando a ama dele sabe que Saul e Jonatas morreram lá no campo de batalha, ela corre pelo medo de Mefibosete ser morto também. E quando ela está correndo com o menino, ela deixa Mefibosete cair, e ele fica aleijado dos 2 pés. E agora Mefibosete mora num lugar lá no canto do mundo, chamado Lodebar. Lodebar significa sem pasto, sem campina, sem alimento. Ele mora num lugar árido, infrutífero, estéril, marrom, comum, um lugar onde não há assim tanta provisão. E quando dizem para ele que Mefibosete mora em Lodebar, ele diz: vão buscar esse rapaz. Ordena ali uma comitiva real e diz: vão e busquem ele. Eu quero fazer um parêntese aqui: Deus sempre arruma um jeito de nos buscar. Talvez você esteja caído na lâmina, na sarjeta, e dizer: eu não tenho força para levantar. Não é sobre a sua força de levantar, é sobre crer num Deus que vai te buscar, custe o que custar. Ele manda buscar Mefibosete, e eu fico imaginando aquela comitiva real chegando em Lodebar, naquele canto do mundo, e Mefibosete talvez se esforçando para levantar a cabeça por sobre a janela, para dizer o que é que está acontecendo. E quando ele vê aquela comitiva real, ele deve ter pensado: bem que me avisaram, que mais cedo ou mais tarde Davi iria exterminar com a linhagem real. O dia que eu tanto temia me aconteceu, este é o meu fim, acabou para mim. E aqueles homens descem, imagino eu, das suas carruagens reais, a sua comitiva, e eles pegam aquele rapaz, eles pegam Mefibosete e o levam. Só que chegando lá, eles não o colocam na prisão, eles o colocam no palácio. Chegando lá, eles o colocam no palácio. E quando ele chega no palácio, talvez os servos começaram a se inclinar e dizer: seja bem-vindo, sua realeza, seja bem-vindo, vossa majestade. Nós vamos preparar um banho para você, nós vamos trocar essas roupas que vocês estão usando. Eu não sei qual que era a marca das roupas lá da época, o Versace aqui da época, o Gucci, sei lá. Nós vamos colocar em você as melhores roupas, o melhor linho, a melhor seda. Está boa a temperatura da água para você, Mefibosete? É assim que você gosta? Olha, se arrume, se apronte, porque logo mais vai ter um jantar real, e hoje o convidado especial para se sentar na mesa do rei é você. Você vai ser levado a ficar na mesa do rei. E eu fico imaginando ele sendo colocado diante daquela mesa do rei. O rei está ali, os filhos do rei estão ali, talvez Absalão com aquela cabeleira dele estivesse ali na mesa também, e ele vê todo mundo, e a pergunta que talvez ele estava fazendo é: por que é que eu estou aqui? Eu nunca vi tanta fartura assim, eu nunca vi nada assim na minha vida. Talvez, quem sabe, Davi tenha virado para Mefibosete e dito para ele assim: você gostou da mesa, filho? Gostou da mesa? Ele pode ter dito: sim, eu gostei. E aí a Bíblia vai nos dizer: que bom que você gostou da mesa, porque a partir de hoje, você comerá pão nela todos os dias da sua vida. Todos os dias, a minha mesa será a sua mesa. Em todos os dias da sua vida, você vai encontrar pão nessa mesa, provisão para a sua vida. E talvez ainda sem entender, ele tenha se perguntado: por que é que o rei está sendo tão bom assim para comigo? Eu não fiz nada. Por que o rei está me dando tanto favor? Qual é o motivo? Qual é a razão? Quem sabe, irmãos, Davi estendeu o braço para pegar alguma coisa, e a marca no seu pulso apareceu. E Davi tenha dito para ele assim: você está aqui hoje, porque o rei fez uma aliança de sangue. Você está aqui, porque o rei fez uma aliança de sangue. Irmãos, eu e você fomos alcançados do mesmo jeito. Talvez você foi
aleijado pelo pecado, estragado, danificado pelo pecado, diz: eu não consigo mais andar, eu não consigo mais fazer. E o rei um dia nos encontra e diz assim: não é sobre você conseguir andar, é sobre você servir a um Deus que pode te carregar, é sobre você vir e eu te trazer pelo meu poder e pela minha graça. Irmãos, um dia nós chegaremos no céu. Quantos querem ir para o céu? Um dia nós chegaremos no céu. E a palavra do Senhor nos diz que quando nós chegarmos no céu, nós veremos o Cordeiro que tem a aparência que foi morto, diz a Bíblia. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, e Tomé descrê daquilo, vocês se lembram daquilo que Jesus mostra para Tomé, como um símbolo do que aconteceu? Ele diz: Tomé, toca aqui, as cicatrizes estão aqui, eu morri e ressuscitei. E a Bíblia diz em Apocalipse que nós veremos esse Cordeiro que tem a aparência que foi morto. Tenho para mim, porque Jesus já morreu e ressuscitou, ele já tem o corpo transformado, e mesmo em seu corpo transformado, Jesus carrega o corte, Jesus carrega a marca da aliança. E eu penso que quando chegarmos no céu, nós veremos esse Cordeiro. E quando o Cordeiro levantar as suas mãos sobre a multidão de povos, línguas, de todas as línguas, tribo, raça e nação que estará lá, nós veremos aquelas marcas. E eu e você vamos ser lembrados eternamente que nós só estamos lá porque o Rei fez uma aliança de sangue conosco. E eu e você vamos cantar a uma só voz, como está escrito em Apocalipse capítulo número 5, aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor pelos séculos dos séculos, amém. Nós vamos participar da mesa e só participamos porque o Rei fez uma aliança de sangue conosco. Quantos são gratos pela aliança que Ele fez conosco? Dê um glória a Deus no seu lugar, dê um aplauso ao nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glorifique ao Senhor. Pode glorificá-lo mesmo. Aleluia. Enquanto os nossos irmãos diáconos vêm aqui à frente, o Espírito de Deus faz o mesmo convite para nós hoje à noite. Ele diz: a mesa está posta. Mas eu sou um aleijado, eu não mereço, mas eu fiz uma aliança de sangue com você em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós queremos nos aproximar do Senhor nessa noite. Nós queremos nos achegar à mesa, à santa mesa da ceia do Senhor. E nós vimos te pedir humildemente que o Senhor possa nos rememorar, nos relembrar o que está por trás disso. E o que está por trás disso é o fato de que a Bíblia diz que agora uma nova aliança foi feita, e essa aliança foi feita no sangue de Cristo Jesus.